Boa noite, irmãos. Saúde também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, juntos para celebrar e adorar ao Senhor. Em especial nesta noite, por 21 anos de organização da Igreja Casa de Pedra. Privilégio, prazer nosso. Fiquei feliz de poder estar aqui, do conselho ter deixado, Geralmente os nossos conselhos dificultam um pouquinho, mas eu acho que eles pensaram assim, vai, fica livre dele um pouco. E aí, estamos aqui com os irmãos nesta noite. Mas diante de tudo aquilo, reverendo, que nós já ouvimos aqui nesta noite, eu fiquei pensando, acho que não precisa pregar. Tudo aquilo que nós cantamos, que já foi dito, que foi orado, tudo que foi falado aqui, já é a mensagem de Deus para nós nesta noite. Onde nós celebramos, adoramos, declaramos que Ele é Rei, declaramos que Ele é Senhor, que Ele está no trono. Esta é a mensagem de Deus para nós nesta noite. Foi lido em Apocalipse, e o texto é em Apocalipse. Eu queria que você abrisse lá no capítulo 4 de Apocalipse. Quero dizer para os irmãos que o conselho da 37 manda um abraço, e os parabéns também para a Igreja Casa de Pedra. E agradeço também o convite do pastor, do conselho. Privilégio para nós, presente de Deus. É um prazer estar com os irmãos, e celebrando esses anos aí. Apocalipse, capítulo de número 4. Os irmãos podem ficar assim mesmo assentados como estão. A visão do trono de Deus. Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ó Deus bendito, Deus amado, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Ó Deus, reconhecemos tua grandeza, tua glória, o teu poder, o teu senhorio. Ó Deus, o teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, reunidos como igreja, povo do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque podemos celebrar, podemos exaltar e engrandecer o teu nome. Ó Deus, na qualidade de filhos, de servos, adoradores, comprados por ti mesmo, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor e para a tua adoração. Ó Deus, obrigado por este momento, por esta noite, por tudo que já declaramos, que cantamos, que falamos aqui, expressando a Ti, ó Deus, o nosso amor e a nossa alegria, a nossa dedicação, o nosso desejo, ó Deus, de que Tu te alegres conosco, que Tu tenhas prazer na nossa vida. Ó Deus bendito, recebe, Senhor, toda a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. E, ó Deus, agora neste momento, ó Deus, continua falando conosco, assim como o Senhor já tem feito aqui neste lugar.
Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra que será ministrada. Ó Deus, Tua palavra que é viva e é eficaz. Ó Deus Santo, Deus de Israel, aqui está um povo que te ama, que te adora, que te exalta, que te engrandece, que tem sede de Ti, que quer te conhecer melhor, que quer estar na Tua presença, que quer viver para o Senhor. Então, ó Deus, ministra, Pai, na vida de cada um de nós. Ó Deus, também nesta noite, porque, ó Deus, nós te amamos, Senhor. Tu sabes que é verdade, nós amamos o Senhor e queremos te engrandecer e te adorar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, por amor ao Teu nome e por misericórdia, ó Deus, continua falando conosco, Senhor, e que saiamos daqui edificados, renovados, transformados, quebrantados, convertidos, curados, libertos, ó Deus, pelo poder que há no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu queria, antes de mais nada, dizer uma coisa para os irmãos, que eu aprendi isso há algum tempo, e eu tenho repetido isso, e tenho dito às vezes isso lá na 207 muitas vezes. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, que você saia daqui com o desejo do seu coração de tomar algumas posições na sua vida. Porque eu tenho aprendido o seguinte, até gostei da oração do nosso irmão presbítero Ronaldo, que muitas vezes a gente ouve esse tipo de oração, não como ele fez bem feita, mas às vezes nós temos o costume de orar assim: Senhor, que ninguém saia daqui como entrou. Meu irmão, minha irmã, ninguém sai como entrou. O problema é que você pode sair daqui pior. Se você ouve a palavra e não toma uma decisão, se você não toma uma atitude, se você não age, a sua vida continua a mesma coisa ou fica pior. A Bíblia diz que quando a gente ouve a palavra e a gente sabe o que precisa ser feito e não faz, o nosso coração vai ficando duro. Então, o que muda a sua vida, o que muda a minha vida, o que melhora as nossas vidas, irmãos, não é o que a gente sabe, não é o que a gente ouve, não são os cultos maravilhosos, as mensagens tremendas que a gente ouve. Eu lembro uma vez quando eu falei isso, ainda na segunda igreja, quando eu estava lá, um dos presbíteros me procurou depois e falou: pastor, é verdade, nós somos colecionadores de sermões, a gente guarda os sermões, mas o que a gente faz com eles? Muitas vezes nada. Às vezes a gente até compara: poxa vida, Giovanni, olha, pregação boa foi de domingo passado, aquele culto que foi, ó, que mensagem, essa, né? A gente fica fazendo comparações, mas entra aquela questão: o que você faz com a palavra que você ouve? Eu queria então, já de primeira mão, dizer para você que está aqui nesta noite, que em nome de Jesus, aquilo que você ouvir aqui, que vier de Deus, que não seja de mim, porque eu quero que você receba algo de Deus, e aquilo que for do Senhor para o seu coração, e que você entenda, decida e faça. Saia daqui comprometido e decidido a fazer. Senhor, eu vou mudar minha vida. Senhor, eu vou me posicionar. Eu vou mudar minha atitude, eu vou me posicionar, eu vou batizar, eu vou ser membro, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou olhar mais para os outros do que para mim, eu vou fazer algo. E você saia daqui decidido, em nome de Jesus. Quem sabe você anota aí, ou no seu coração coloca 2, 3 coisas que você vai sair daqui e vai fazer. Quem sabe reconciliação, quem sabe buscar mais a Deus, quem sabe viver a vida cristã de verdade, e não só de boca e de palavra, porque muitas vezes nos tornamos religiosos, não é? Que você coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus para nós nesta noite, irmãos, é celebração, é estarmos de fato vivendo para celebrar e adorar ao Senhor como estes seres viventes. Eu quis ler os versículos anteriores do versículo 6, que trata, a mensagem que eu quero me ater com os irmãos, é o versículo 6, 7 e 8. Mas eu quis ler os primeiros versículos, porque aqui João começa a descrever o indescritível, aquele que não dá para descrever, que é o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é Deus, que não dá para dizer quem Ele é. Mas ele viu a glória de Deus, ele viu tronos, e ele viu esse Deus que reina. Eu gosto quando eu leio isso na Bíblia, irmãos, de saber que o nosso Deus reina. Existe alguém no trono, e se tem alguém no trono, é alguém que reina, que manda, que determina, que controla, que é Senhor. Semana passada eu tive que dar uma palavra para a igreja, essa semana, aliás, quarta-feira, depois dessas tormentas, né, enchente e tantas catástrofes, e alguns começam, e graças a Deus eu creio que as nossas igrejas não têm feito isso, mas existe muita gente que tem blasfemado, pecado, e tem às vezes diminuído Deus, ou achado que Deus não reina, que Deus não tem domínio, que não controla.
Que Deus às vezes não tem nada a ver com a tempestade, com a enchente. Eu quero dizer para você que Ele reina e é Senhor, e Ele domina todas as coisas, e Ele faz o bem, e até aquilo que para os nossos olhos é mal, é Ele que faz também, e Ele faz para a glória. E muitas vezes quando Ele faz essas coisas, e a gente perde alguma coisa, ou alguma coisa nos atinge, é preciso a gente analisar a nossa vida, se Deus não está querendo que a gente se quebrante, se arrependa, se converta, mude a nossa atitude, a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que nos ama, mas também nos disciplina e nos corrige. E é preciso, quando eu disse isso quarta-feira, é para às vezes falar para aquelas pessoas que ainda não temem a Deus, que eles precisam saber que existe um Deus que reina, e que é Senhor, mesmo da tormenta, da enchente, das catástrofes, que às vezes as pessoas não sabem explicar, e às vezes querem dizer que nem Deus sabe. Deus é Senhor, Ele domina e controla todas as coisas. E do versículo 6 em diante, irmãos, eu quero chamar a sua atenção e a minha, nesta noite, que Deus nos chama de fato, como foi cantado aqui também nos louvores, que Deus nos chamou e nos criou, irmãos, para celebrar, para adorar. É este o motivo que Deus nos criou. Não é isso? A gente responde isso no catecismo, né? A razão da nossa existência é para celebrar e adorar e desfrutar da glória de Deus. Então eu quero chamar sua atenção nesta noite, em primeiro lugar, que a razão de nós existirmos, irmãos, é para celebrar, adorar, não é só servir. Muitas vezes nós até aprendemos isso, né, que devemos servir e trabalhar para o Senhor, mas experimentar Deus e viver Deus na nossa vida não é só trabalho e serviço, mas é também sacerdócio, é ministração e contemplação, é desfrutarmos da glória de Deus. Nós podemos desfrutar, irmãos, da presença e da glória de Deus. O escritor, ao livro dos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, fala sobre a nossa intrepidez, ousadia, coragem, quem sabe até mesmo petulância, de entrarmos nos santos dos santos. Nós não precisamos mais ficarmos apenas no átrio, não é? Lá no tabernáculo, no lugar de sacrifício, no lugar onde entrava o povo para trazer um cordeiro para ser sacrificado, onde ali cortava-se o animal, derramava sangue, aspergia, e ali adoravam, celebravam e até comiam um churrasco daquele animal sacrificado. Mas a palavra diz que depois que o Senhor Jesus veio e morreu no meu e no seu lugar, o véu se rasgou, e lá no Santo dos Santos, nos santos do lugar, onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano, para contemplar a glória, a presença de Deus, a palavra de Deus diz que hoje, eu e você, podemos desfrutar da glória e da presença do Senhor. Esses dias eu falava com os irmãos lá na igreja que às vezes a gente faz algumas orações estranhas, já perceberam que a gente faz? Alguns irmãos têm dificuldade às vezes, né? A gente está em algum lugar e às vezes a gente vai orar e a gente faz aquela oração assim: Senhor, invocamos o teu nome agora, que o Senhor... Parece até que Deus está longe. E a gente esquece que Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não preciso fazer nenhuma invocação, não preciso nada disso. Basta eu orar, e Ele está bem junto da gente. Alguns irmãos às vezes se espantam comigo, algumas pessoas até na rua, porque às vezes você encontra alguém, cumprimenta, começa a conversar, aí de repente as pessoas compartilham alguma dificuldade, e de repente quando se apercebe, eu já botei a mão sobre ele, já estou orando, estou ministrando sobre a vida dele. Não precisa dar meia volta, não precisa fazer nenhuma enfeite, nem impostar voz. O Senhor está conosco, irmãos. E o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que eu e você podemos celebrar e desfrutar a glória e a presença de Deus em todo momento, assim como a gente aprende com esses seres aqui. Os 4 seres viventes que fala neste texto, e o texto que o reverendo também leu no capítulo 19, que fala dos 4 seres. Eu queria chamar a sua atenção sobre esses seres que vivem constantemente, não é, incessantemente na presença de Deus. O desejo deles, o existir deles, a vida deles, irmãos, é a presença de Deus, é o culto, é o trono, é a adoração, é estar diante do Senhor. E o que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite é que devemos, eu e você, nós, precisamos também estarmos buscando isto para as nossas vidas, irmãos. Porque para isso existimos. Para celebrar, para adorar, para servir e para desfrutarmos da presença de Deus. Afinal de contas, é isso que a gente busca, não é? Existe até cânticos, e foi cantado aqui,
sobre o estar na presença dEle, o viver na presença dEle, não é? Estar diante do trono. Existem cânticos que às vezes expressa esse desejo, e é o desejo nosso, irmãos. E eu queria dizer para você que isto é possível, é vontade do Senhor, porque Cristo Jesus conquistou para nós, e nós podemos, então, irmãos, já que Deus nos trouxe a existência. Eu lembrei aqui de uma coisa que aconteceu comigo, irmãos, há um tempo atrás. Eu estava andando na rua e vinha um senhor, e a gente cumprimenta, né? A gente cumprimenta as pessoas. Eu sei que hoje em dia é estranho isso, né? Tem pessoas que, quando se cumprimentam, eles até se assustam, porque parece que hoje não é nem normal mais ter educação, não é? Não é nem normal, as pessoas parecem que se espantam. E a gente aprende isso, né? Que onde você vai, seja no comércio, na rua, em qualquer lugar, você encontra alguém, você, oi, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bom? Não é? A gente vive cumprimentando, mas crente é sempre simpático e cumprimenta todo mundo, né? No mercado, no caixa, onde for. E eu lembro que encontrei um senhor e eu perguntei, e aí, como é que o senhor está? Tudo bem? Eu existo! Eu levei um susto, irmão. Eu perguntei como é que o senhor está, e eu existo! E eu achei aquele tremendo, porque depois a gente ficou conversando, ele falou, eu existo! Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você sabia que privilégio é esse, irmão? Você já parou para pensar nisso? Em saber que você existe? Que nós existimos? Só aí já é um presente de Deus tremendo. E o melhor é que não só existimos, fomos criados por Deus, mas hoje eu e você sabemos que também não só fomos criados e existimos, mas Ele também nos separou para a sua glória. E é interessante que para entrar no céu tem que passar pela terra. Então agradeça a Deus que você existe. Eu achei interessante isso, esse homem me assustou, né, em primeira mão, né, porque você pergunta para ele como é que está, ele fala, eu existo. E glória a Deus por isso, irmãos, nós existimos. Deus nos deu vida, você é grato por isso? Você celebra a Deus pelo dom da vida? Não é como estamos celebrando hoje aqui, quem sabe, 21 anos de Casa de Pedra. Quando a gente faz aniversário, a gente celebra, não é isso? A nossa vida pessoal ou congregação. Mas você tem sido grato por isso? E hoje não só existimos, irmãos, mas Ele já nos separou, irmãos, para desfrutarmos da glória. Até meus 21 anos, irmãos, eu não conhecia Jesus. E Deus para mim era tão longe, irmãos. Quantas vezes eu tentei ler Bíblia, eu ia religiosamente, às vezes, à igreja, da evangélica não, eu passava um quarteirão longe. E Deus era tão longe, Deus parecia tão distante. Mas quando eu passei pela experiência da conversão, foi algo incrível, irmãos, é aquilo que você também experimenta. É Deus presente, é Deus conosco, é Deus em nós, é Deus que você ora, fala com Ele, Ele te responde. Um Deus que ministra no teu coração, um Deus que dirige a sua vida, é algo tremendo, irmãos. E aqui eu quero, assim, chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, algumas características desses seres, que quem sabe nós podemos aprender com eles, irmãos, como viver na presença de Deus, como salvo que somos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais barreiras, não há mais impedimento, irmãos. Nós temos acesso à presença de Deus, nossos pecados são perdoados. O sangue de Jesus nos lava, Ele nos comprou com seu sangue. Eu costumo dizer, irmãos, que não é o pecado em si que nos separa de Deus. A gente aprende isso na Bíblia, é bíblico, tá, irmão? Não estou falando heresia, não. O pecado nos separa de Deus. Mas quando o texto diz que o pecado nos separa de Deus, não é o pecado em si, é a falta de arrependimento e confissão. Porque quando você se arrepende dos seus pecados e confessa, e deixa, você já tem acesso. Não é assim que a gente aprende? Ele nos lavou, irmãos, nos lava. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, numa das características desses seres, para que você possa celebrar a Deus na sua vida constantemente. Porque vida cristã, irmãos, não é o domingo de noite. Houve um período da igreja, irmãos, no passado, né, nos pais da igreja, no princípio, as pessoas quando se convertiam, havia aquela briga, aquela discussão do que é profano e do que é sagrado, lembram disso? E aí as pessoas que vinham caminhando, às vezes eles tinham dons, talentos da música, talentos da pintura, alguns talentos ou poemas, seja lá o que for. Essas pessoas, quando passavam por uma experiência de conversão, elas agora passavam por aquilo que era chamado como religioso ou espiritual. Então o cara que pintava quadros extraordinários, que ao você contemplá-lo, poderia glorificar a Deus, porque só pode ter sido Deus na vida desse cara para pintar um quadro desse,
ou para fazer uma letra dessa, ou para declarar umas palavras dessa, essas pessoas paravam de fazer essas letras, paravam de pintar esses quadros e começavam a pintar aquilo que tinha características, né? Ou aparência do religioso, de igreja. É a mesma coisa essas conversas gospel que tem por aí, né? Um monte de lixo às vezes. Às vezes tem músicas que são chamadas músicas do mundo, que dá para se ouvi-las melhor do que umas chamadas gospel, que são lixo. Mas é por causa dessa visão distorcida do profano e do sagrado. E o que influencia na igreja? Sabe a igreja romana? Os católicos apostólicos romanos? Você que já foi, eu também já fui, sabe disso. Se eles passam na frente de uma igreja católica, eles tiram o chapéu, eles fazem até reverência, eles não falam palavrão, eles não xingam, eles respeitam as pessoas e têm os comportamentos santos, porque eles entendem que ali é santo, mas passou alguns metros, eles prostituem, eles adulteram, eles roubam, eles mentem, eles fazem de tudo e não tem problema nenhum. Mas aí no outro dia eles voltam e vêm para a chamada Igreja Santa. O problema, irmãos, é que existe muito disso das igrejas evangélicas. Tem muito disso dentro do povo de Deus. Tem muita gente que pensa, e eu tenho tratado isso na 207, tem muita gente que pensa que igreja é aqui, que igreja é os domingos de noite, que igreja é quarta, aqui o estudo, quinta, que quinta é o dia santo. Mas na vida, depois que sai daquele portão, depois que vai para a rua secular, a vida secular, ninguém tem nada a ver comigo, no meu trabalho eu faço o que eu quero, na escola eu faço o que eu quero, no meu namoro eu namoro o que eu quero e do jeito que eu quero, ninguém se mete, ninguém tem nada com a minha vida. É a ideia de que ser santo é aqui. Saiu dos parâmetros da igreja, pode viver de qualquer jeito. Eu queria chamar a sua atenção para, em nome de Jesus, que se há alguém aqui que vive assim, que em nome de Jesus você se arrependa e mude, porque Deus te chamou para viver na presença dele, para manifestar a glória de Deus. Vida cristã é vida, é relacionamento com os irmãos, é corpo de Cristo, é adoração, é serviço, é contemplação, é viver na presença de Deus. E aí eu preciso aprender algumas coisas com esses seres. Em primeiro lugar, irmãos, a espiritualidade, a vida cristã, ela precisa ser com os olhos abertos. Vida cristã é com os olhos abertos, é com consciência, é com entendimento, é com inteligência, é saber o que está fazendo, como está fazendo, para quem está fazendo, que Deus você está adorando. Isto é vida cristã. E estes seres, o texto diz que eles estão diante do trono, mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. São cheios de olhos. Eu queria chamar a sua atenção nesta noite. Para termos uma vida cristã e vivermos uma espiritualidade que agrada e glorifica a Deus, não é uma fé cega. O culto precisa ser com entendimento, com inteligência. Para ser gente de fé, cheios de Deus e do Espírito Santo, irmãos, nós somos mais vivos, mais conscientes. Nós não precisamos, irmãos, nos escondermos, nos clausurarmos, irmos e nos tornarmos como monges. Nós precisamos ter uma fé com entendimento, irmãos. E muitas vezes nós caímos no erro até nas questões teológicas. Irmãos, eu sou presbiteriano, glorifico a Deus por ser presbiteriano, sou calvinista, entendo assim como você entende, falamos isso muitas vezes de boca cheia, né? Melhor teologia, melhor doutrina, melhor liturgia, melhor não sei o quê, mas não somos os melhores, não. Precisamos respeitar as outras igrejas, precisamos respeitar aqueles que professam o nome de Jesus. Irmãos, eu já pedi perdão para Deus, uma coisa que eu fazia no passado. Às vezes andava por aí nos bairros e também no estado de São Paulo, quando pastoreei lá, né, as igrejas que dividiam, que criavam divisões e tal, e aí daqui a pouco você via porta aqui, porta ali, sabe essas portinhas que abriam, e aquilo às vezes me incomodava. E quantas vezes eu passava com uma portinha dessa, tá lá o pastor gritando, parece que a igreja está lotada, você olha, tem 2 lá dentro, e ele gritando, e pregando, e falando, e às vezes o que passava no coração, Senhor, tem misericórdia, como é que pode, não é? E aí um dia Deus tocou no meu coração e eu comecei a pedir perdão. Senhor, me perdoa por fazer isso. Hoje, quando eu vejo essas portinhas e vejo alguém pregando Jesus,
Não importa se ele está pregando de cabeça para baixo, plantando bananeira, se a liturgia dele é assim, assado, se ele estiver pregando Jesus, se ele estiver pregando que Jesus é o Senhor, é o Salvador, eu estendo a mão e falo, Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, salva vidas, usa esse doidão aí, usa esse maluco, usa, porque tem lugar, irmãos, que você não vai, mas eles vão. E Jesus disse assim, todo aquele que é por mim, não é contra mim. Então, em nome de Jesus, eu queria falar aqui fora do microfone, até esconder dali, mas não dá. Para, em nome de Jesus, de falar mal das outras igrejas. Viu? Para de falar mal das outras denominações. Eu lembro uma vez, na segunda igreja, eu estava dando aula na escola dominical, classe adulto, presbítero, diácono, homens. E surgiu um assunto lá sobre expulsação de demônio, libertação de endemoniado. E aí, de repente, criou uma polêmica e as pessoas começaram a querer criticar e falar mal de algumas situações. Eu pedi, falei assim, por favor, quem aqui já viu alguém endemoniado? Aí houve um silêncio e uns 2, 3 só levantou a mão. Aí, desses 2, 3, eu perguntei, quantos aqui já botou a mão no endemoniado e expulsou o demônio? Aí eles abaixaram a mão. Então, fica quieto, não fala o que você não sabe. Não fala o que você não sabe. Porque às vezes as pessoas ficam falando mal, né? O cara expulsa, o cara conversa, o cara fala, o cara está brincando. É lógico que existe muito sensacionalismo por aí, muita coisa inventada, irmãos. Mas não fala o que você não sabe. Ore, interceda, em nome de Jesus. Então tem coisas que às vezes a gente peca, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos pedir ao Senhor que nos dê visão daquilo que Deus está fazendo e quer fazer, irmãos. Às vezes nós estamos criticando e falando mal de A, B, C, mas o reino está sendo estabelecido, a alma está sendo salva, irmãos. A gente vê vidas por aí que eram endemoniadas, pessoas que eram adultas, pessoas que eram drogadas, prostitutas, hoje foram resgatadas e restauradas, e não foi na presbiteriana. Então não fale mal, mas entenda que muitas vezes não existe uma teologia só. Já viram isso? Alguns se concentram missões, não é? Alguns se concentram libertação. Alguns se concentram teologia da prosperidade. Já viram? A gente tinha que, quem sabe, somar isso tudo e fazer o que é bom para a glória de Deus. Então, irmãos, uma espiritualidade com os olhos abertos. Observe, irmãos, que eles enxergam adiante, eles veem o imediato, a realidade, eles veem o que está acontecendo, eles veem o que está em volta, eles enxergam o futuro, eles estão observando, irmãos, tudo o que está acontecendo. Eles também olham para trás, ele vê o passado, tem memória, vê o que deixou. Nós precisamos ter uma espiritualidade assim, irmãos. Muitas vezes olhar para trás, olhar onde a gente errou, se arrepender, converter, mudar, olhar para frente, olhar a circunstância, a sociedade, a mídia, o jornal, ver as notícias, o que está acontecendo, se inteirar, irmãos. Às vezes nós estamos olhando muito para nós mesmos e não estamos olhando ao redor. Precisamos buscar isso, irmãos, em nome de Jesus. E olhar para dentro. Interessante que o versículo de número 8, é o 8 que fala de novo de muitos olhos, e os 4 seres viventes, sendo cada um deles equivalente 6 asas, estão cheios de olhos, não só adiante, ao redor, para frente, ao redor e por detrás, por dentro, e não tem descanso. Irmãos, uma espiritualidade de olhos abertos, né, que faz isso tudo que eu estou falando, mas também olha para si mesmo, olha para dentro, olha para você, o seu caráter, as suas atitudes, as suas esquisitices. Sabe o que acontecia comigo uma época? De repente é só comigo e com arroz, viu, reverendo, que acontece? Sabe aquele negócio de marido e mulher, né? Quem está próximo de você? Começou a acontecer muito isso. Você ia num aniversário, você ia num culto, você ia em algum lugar e de repente você encontra aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa. Nossa, esse irmão esquisito. Aí você cutuca, nossa, que menino estranho. Nossa, que irmã esquisita. Será que é só eu isso? Mas estava acontecendo muito, irmãos. Virava e mexia, eu cutucava a Rosa. Nossa, que irmã estranha. Sabe quando você contempla uma situação do irmão, a irmã, uma atitude estranha? Né? Às vezes sem educação, o comportamento, o modo de agir, uma coisa esquisita, assim. E aí você cutuca, nossa, que irmão sem educação, que cara antipático, nossa, carrancudo, nossa, que irmã esquisita. Já viu isso? Só que estava acontecendo demais.
Aí teve um dia que aconteceu uma situação muito esquisita. Aí eu cutuquei a Rose. Rose, nós dois somos muito esquisitos. Todos nós, irmãos, temos as nossas esquisitices. Às vezes a gente acha que é só o outro, né? Eu tinha dito às vezes que nós estamos no reino, né, na igreja, no corpo de Cristo, e quantas vezes tem pessoas que não conseguem ficar em lugar nenhum, já viu? Vai lá, encontra uma mala e não suporta, vai para outro lugar. Ele encontra outra mala, não suporta, vai para outro lugar. Às vezes o pastor é mala, ele não suporta, vai para outro lugar. Irmãos, a mala vem de Deus, irmão. Quando você está num lugar e tem uma mala, acontece comigo isso, irmão. Sabe qual é a minha oração? Eu falei, Senhor meu Deus, ensina-me. Dá-me uma graça, o que o Senhor quer me ensinar? Meu Deus, todo lugar que eu vou tem uma mala dessa. E tem, é lógico que tem, irmão. Nós somos normais. Vida cristã é ao vivo. Ao vivo. Só que nós temos que olhar para nós, irmãos. Nós também somos mala, às vezes. E quando Deus coloca essas coisas na nossa vida, é para a gente crescer, irmãos. É para amadurecer. É para a gente ficar melhor. É para a gente fortalecer, irmãos. É para a gente ser instrumentos na mão de Deus. Então, irmãos, a gente precisa olhar para dentro também. Olhar para você. Irmãos, sabe aquela história que a gente quer que o marido mude? A gente quer que a mulher mude, a gente quer que os filhos mudem, não é? Os filhos estão rebeldes, a mulher não sei o quê, o marido isso, a sogra, o sogro, meu irmão, quem tem que mudar é você. A gente acha que é o outro. Muda você, rapaz. Muda você, mulher. Muda você, menino. Mude. E você vai ver o que Deus vai fazer. E eu tive situações já na minha vida disso. O Hugo e a Glaucia, meu Deus do céu. E às vezes eu olhava, era o Hugo e era eu via eu. E às vezes eu queria que eles mudassem alguma coisa. E aí Deus falou assim, quem tem que mudar é você. E é interessante, quando eu comecei a querer mudar, as coisas mudavam. O outro também muda. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter e buscar do Senhor uma espiritualidade de olhos abertos. Vida cristã, irmãos, é olho aberto. É enxergar, é ver a glória, ver Deus e ver as pessoas, ver o mundo, ver a sociedade, ver a realidade, irmãos. Porque Deus nos colocou aqui para sermos instrumentos. Bênção nas mãos do Senhor. Segunda coisa que a gente observa aqui é a espiritualidade baseada em força, sacrifício, inteligência e objetividade. Repare que os seres, eles têm cara de leão. Não é isso? Cadê o versículo? 9. Quando esses seres viventes derem glória, não. 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por detrás, não tem descanso nem dia nem de noite, proclamando Santo Santo, quando não é nada disso. Cadê o texto? 7. Poxa vida. O primeiro ser vivente é semelhante à força. O segundo semelhante, sacrifício. O terceiro, inteligência, rosto de homem. E o quarto, águia. Ficou difícil de ver isso? Na Bíblia, quando você encontra o leão, está falando de quê? Força. Quando você vê novilho, ou cabrito, ou carneiro na Bíblia, está falando de quê? Sacrifício. Quando você vê o homem na Bíblia, fala de quê? Inteligência. O único ser que Deus deu capacidade de inteligência, de raciocínio, de pensar, de ter a cabeça, inteligência, mente. E quando fala de águia, você pensa o quê? A águia tem o quê? Objetividade, irmãos. A águia está nas alturas e ela só desce com força. Quando ela enxerga o alvo, ela mira e ela vai até lá e pega a presa. Já viu uma águia perder a presa? Eu queria chamar a sua atenção nesta noite, meu irmão, minha irmã, para que eu e você busquemos isso do Senhor. E nós precisamos conciliar essas coisas, irmãos. Essa espiritualidade precisa estar juntas. O problema, irmãos, é que muitas vezes no nosso meio, quem tem força não tem inteligência, não tem entendimento, não move uma cadeira, não quer fazer nada. E muitas vezes o sujeito do sacrifício, que geralmente não sabe que está sendo sacrificado, e se soubesse também não saberia como se livrar. O ser objetivo, ele é capaz, eficiente, realizador, mas a maioria das vezes não se dispõe a fazer sacrifício. Observaram isso? Tem isso na igreja? Tem pessoas às vezes que se doam e quer fazer tudo, irmãos, quer fazer tudo, mas às vezes não tem inteligência, capacidade.
E às vezes quem tem inteligência e capacidade sabe observar, ver e até criticar, mas não quer mexer uma cadeira. Não quer fazer nada. Quem tem objetivo, planos, muitas vezes também não se dispõe a fazê-lo. Sabe? Aquela pessoa que sabe tudo. E é uma bênção quando a gente tem essas pessoas no nosso meio. A gente ora para Deus levantar essas cabeças assim, essas cabeças inteligentes, pensantes, para nos ajudar. Porque às vezes nosso coração tem sacrifício, dedicação, não é assim que acontece? A gente vê isso no meio do povo de Deus, tem irmãos que se dão, querem fazer, glória a Deus por isso, mas precisam da sua inteligência, meu irmão. Precisa da sua objetividade, do alvo. Tem pessoas que enxergam longe. Então por que você não ajuda? Já viu isso, irmãos? Acontece. Nós precisamos juntar, irmãos, estas coisas. Nós precisamos juntar esta espiritualidade, irmãos. E vivemos essa vida cristã com força, com ânimo, com coragem de leão, que avança para realmente fazer a obra de Deus, mas que também tem inteligência, mas que também esteja disposto ao sacrifício. Irmãos, a gente quer que a obra cresça, a gente quer que vidas sejam salvas, mas a gente não quer pagar preço. Não vou lá não, eles falam palavrão. Não vou lá não, que são meus parentes, mas eles são tudo desviados. Faz isso não, meu. Vai lá sim. Aguenta uns palavrão. Aguenta aquelas músicas que você não aguenta. Já foi algum ambiente assim que só Jesus, né? Tum, 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 tum. Aquela festa assim, tum, tum. Você está lá por amor. Por amor ao primo, por amor à sogra, por amor à irmã, por amor. Porque tem crente assim, irmãos, não, pastor? Convite lá para ir ao batismo, convite lá para ir à festa de meu aniversário, da sobrinha, do parente. Eu não vou não, pastor. São tudo pecador. Umas músicas, palavrão, eles começam a beber, perder a cabeça. Irmão, vai lá sim. Vai lá. Você não está indo lá por causa da bebida, nem por causa da música, nem por causa da barulheira, não. Você está indo lá por amor ao seu parente. Você está indo lá por amor às pessoas. Eu jogo bola quase toda semana, irmãos, com o pessoal lá da Vila Murilo, naquele Campo Society lá. Eu tenho aquilo como ministério agora. Porque quando eu comecei, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí daqui a pouco as pessoas falam, tem um pastor aqui, tem um pastor. Pastor, ora por nós, pastor. E aí quando começou a acontecer? As pessoas pediam oração, oravam pelas pessoas, alguns reconciliaram, voltaram para a igreja, outras igrejas. E teve um ano que eu parei, irmãos, porque quando eu comecei, o pessoal reunia para dar uma palavra, alguma coisa, e eles rezavam. Não era só o Pai Nosso, não. Eles rezavam. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Só que depois eu comecei a orar, eles pararam de rezar. Eles falaram, não, pastor, ora aí, pastor, ora aí. E às vezes eles até brincam comigo, pastor, o senhor já fez o que o senhor sabe, pode ir embora. Já orou, né? Entendeu? Mas eu não sou tão ruim assim, não. Não sou tão ruim assim. E às vezes quando eu não ia, pastor, vem aí, pastor, nem que seja para orar pela gente, vem aí. E aí teve um ano, irmãos, que eu parei de ir. Aconteceram alguns impedimentos, né? E eu parei de ir. E aí quando eu voltei, eles estavam rezando de novo. O pastor está aí, o pastor voltou, ora aí, pastor. Acabou a reza, eu não posso voltar lá, irmão. E é claro que às vezes lá tem árbitro, falou palavrão, tem vermelho, tem amarelo. Se alguém começar a querer discutir, é uma brincadeira boa lá. Né? Tem alguns irmãos, a maioria não são de igrejas nenhuma, mas às vezes alguns ficam nervosos, tem um ou outro, às vezes falam um palavrão, outro, e aí eu vou deixar de estar lá, irmãos? Se eu estando lá, e algumas vezes, alguns até quando exageram, pedem perdão, desculpa, ou então me pede oração, pede alguma orientação, conselho, casamento com dificuldade. Eles são homens de 30 anos para cima, família. Às vezes, irmãos, a gente quer que o reino cresça, que a alma se renda aos pés do Senhor, mas a gente não quer pagar o preço, irmãos. Você precisa pagar o preço. Às vezes você precisa perder, quem sabe até nos negócios. Tem que parar com essa conversa de achar que você tem que ter vantagem em tudo. Às vezes você pode perder um negócio mal feito. Você teve um prejuízo, mas você está fazendo, não é preocupado com isso. Você está aqui, é para a glória de Deus, e você pode ser bênção na restauração e salvação da vida de alguém que você acha que talvez está te dando tombo. Nós precisamos buscar isso do Senhor, irmãos, com espiritualidade, com entendimento, com sacrifício, com coragem, com força, com ânimo, com inteligência, em nome de Jesus. Por isso nós precisamos uns dos outros. Outra coisa aqui, irmãos, é a espiritualidade.
comprometida com a santidade. O texto diz que eles proclamam incessantemente, irmãos, de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Hoje em dia se fala pouco em santidade nas nossas igrejas. Irmãos, vida na presença de Deus precisa ser de santidade, sacerdócio real e santidade, irmãos. Nós precisamos lembrar disso. Quebrantamento, irmão, diante de Deus, sacrifício diante do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos, e não é de legalismo, não é farisaísmo, não, irmãos. É vida cristã de verdade, comprometido com o Senhor, mas é vida íntegra. É crente que fala a verdade, é sincero, é transparente. Vida de verdade, irmãos. Irmãos, não adianta ser hipócrita. Vão descobrir, rapaz. Os irmãos não sabem. Eu sei quando a pessoa está sendo falsa. Ou você não sabe. Para lá. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. A gente sabe quando os irmãos estão sendo hipócritas. Falso. Mentindo. Está pensando que está enganando quem? Pode até enganar o irmão, a esposa, o marido, os irmãos, mas não engana Deus. A gente precisa buscar isso, irmãos, e entender que Deus é santo. Santo é o Senhor. E santidade, irmãos, não é perfeição. As pessoas pensam que é ser perfeito. Irmãos, perfeito só Deus que está no céu. Quando Deus falou para Abraão assim, quando Abraão fez umas lambanças, lembra? E aí Deus chama Abraão de novo e manda ele voltar a sacrificar, e ele levanta o altar, e ele coloca de novo lá diante de Deus. Deus vira para ele assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito, irmãos, não é perfeição no sentido da palavra que a gente aprende na nossa língua. Esse perfeito aí é: vai e faça o que você sabe que precisa fazer e viva na minha presença. Davi, irmãos, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, não é porque era perfeito, não. É porque o coração de Davi era de Deus. Mesmo em pecado, irmãos, mesmo feito que era mal, o coração dele era íntegro. Observe que quando Natan chega para ele e conta aquela historinha lá, né, dos animais que alguém sacrificou, aquele negócio todo, e aí Davi fala: esse cara que fez isso tinha que morrer. Se ele tinha um monte de animais para sacrificar, pegou logo a única do empregado, esse cara tinha que ser morto. Davi era íntegro e reto. Ele queria agradar a Deus. O coração dele era de Deus, mesmo em pecado. E aí o profeta fala: você é o cara, você fez isso. Irmão, santidade não é perfeição. Santidade é verdade, é integridade, é ser você. Às vezes eu digo isso lá na igreja, irmãos. Tem crente querendo que o outro seja igual você. Você não tem que ser igual os outros querem que você seja. Você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. Você precisa buscar do Senhor e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas é preciso que a gente entenda que precisa ser com integridade, irmãos, com verdade, com seriedade, santidade, irmãos. Entender que nós somos separados para o Senhor, para a sua glória, mesmo imperfeitos, falhos. Então, irmãos, uma espiritualidade comprometida com a santidade. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, estes seres, nós precisamos estar comprometidos com o poder de Deus. Deus cura mesmo, irmãos. Nós precisamos entender e crer nisso, irmãos. O nosso Deus é poderoso mesmo, irmãos. Ele tem poder, irmãos. Ele reina, Ele cura mesmo, Ele converte mesmo, Ele destrona mesmo. Os irmãos estão vendo o que o Senhor está fazendo com o nosso Brasil. Deus reina, irmãos. Não pensa que está tudo entregue às baratas, não. Ele é Deus, Ele reina, Ele é poderoso, Ele cura mesmo, Ele salva mesmo, Ele converte mesmo, irmãos. É preciso que eu e você, como igreja, nos comprometamos com isso, irmãos. A gente creia que é verdade. Ele é o Todo-Poderoso. É um Deus vivo e real, irmãos. Não é um Deus longe e distante, como era quando você não o conhecia. Ele se revelou a nós, irmãos. Ele desceu aqui até a terra. Ele tem se revelado a nós através da sua palavra. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. A gente sente a presença dele, irmãos. Eu não sei os irmãos, eu creio que creem e vivem isso, irmãos. Há momentos de adoração, de louvor, que Deus é tão real que parece que é palpável. E é verdade, irmãos, porque Ele prometeu: estarei convosco. Não é? Shekinah de Deus, presença dEle. Saber que Deus existe, que Ele está aqui, todo mundo sabe, mas experimentar é diferente. Tem muita gente que conhece até a Bíblia de capa a capa, mas não conhece a Deus da palavra.
não conhece o Senhor, nunca experimentou sua glória, o seu poder. É preciso que nos comprometamos também com isso, irmãos, com o poder de Deus. Ele é Senhor. E por último, irmãos, comprometidos com a volta de Cristo. O texto diz que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus está voltando, irmãos. Ele disse que vai voltar e Ele vai voltar. E é preciso que eu e você, como igreja, creiamos que Ele está voltando. E o apóstolo João aqui, a primeira carta de João, aliás, escrevendo, capítulo 3, versículo 3, diz que aquele que acredita nisto, que Jesus está voltando, ele se purifica, ele se santifica. Irmãos, é triste, tem crente que não acredita que Jesus vai voltar, não. Tem gente que acha que talvez nem Jesus nem vem mais nada. Será que vem mesmo? Jesus está voltando, irmãos. Não importa quanto. Atos dos Apóstolos, por exemplo, o Senhor chama a atenção, o anjo chama a atenção dos apóstolos e falou: para de olhar para as nuvens, para de olhar para o alto, não te interessa quando é que Jesus vai voltar. Interessa que você vá e faça a obra, vai e prega o Evangelho, estabeleça o reino de Deus. A volta de Cristo é com Ele mesmo, mas é preciso, irmãos, que a gente acredite nisso. Ele é Senhor, Ele reina e Ele está voltando. E Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar aqueles que são dEle. E aqueles que são dEle estão comprometidos com Ele, com a santidade, com a vida, com a verdade. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra para nós nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração, no meu, aquilo que eu não consegui transmitir, em nome de Jesus. Mas que nós possamos buscar isso para a nossa vida, irmãos. Aprendamos com esses seres. Como vivermos na presença de Deus. Como caminharmos na nossa vida. Seja na escola, no trabalho, no dia a dia, na igreja, adoração, celebração, contemplação, irmãos. 24 horas. Deus conosco. Deus conosco, irmãos. Que Deus te abençoe. Que nós possamos, com essa maioridade, começando agora, né? 21 anos. Que a gente amadureça mais, cresçamos mais, sejamos bênção nas mãos do Senhor. Amém?